Olá pessoal, segunda-feira, 19 de fevereiro de 24. Vamos então atualizar as estatísticas das taxas, dos preços dos títulos do Tesouro Direto aqui na Tambelmonte, diretamente de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que é um canal de investidor para investidor. A gente não tem patrocínio de nada, a gente procura se manter o mais neutro possível e focar em Tesouro Direto. Por quê? Porque esse é o caminho que eu acredito que é o melhor para as pessoas que têm as suas vidas, que trabalham, que produzem e tem que se dedicar ao seu trabalho, à sua vida pessoal. E Tesouro Direto é um investimento seguro, sólido e traz rentabilidades dignas de bolsa no longo prazo. Algumas vezes até melhor. Mas aí a gente já vai entrar em vespeiro e eu não quero briga. Bom, pessoal, IPCA 29 teve uma quedinha aí nos últimos dias aí, a semana foi interrompida com o carnaval. O que que eu fiz, tá? Eu usei a semana útil aqui para as estatísticas. Então, variação de preço e de taxa em semana, entendam uma semana útil. O que que é a semana útil? 5 dias úteis, tá? É isso aí. Bom, então o que que me chama a atenção no IPCA 29? R$ 3.200, hein? Já abriu 2 dias nesse preço, renovou máxima, 3.203, pelo menos na abertura. E aí, quando o título começa apresentar esse comportamento, é um sinal do mercado em alta de preços, de redução de taxas, mas também significa que é um título que não dá para esperar muito para comprar, porque ele tem um componente muito forte de render pelo tempo. Ele pode voltar para 5,5, pode voltar para 5,6, e ele vai atingir essas taxas fazendo preços maiores. Por quê? Porque ele cada vez mais se aproxima do seu vencimento e o efeito da marcação a mercado, que é aquela frasezinha, né? Porque é inverso. Então, quando a taxa sobe, o preço cai, e quando a taxa cai, o preço sobe. Esse efeito aí fica cada vez menor. E aí o que passa a valer mais é o tempo. É o tempo e a aproximação do valor nominal atualizado. Então, o preço médio dos últimos 30 dias ainda foi abaixo de R$ 3.200. Eu acredito que esses preços aí abaixo de 3.200 são uma grande oportunidade. Eu acho que tende a ficar cada vez mais raro deles aparecerem. O mercado não está tendo assim uma linha muito clara, tá? Eu acredito até que essas taxas possam voltar a subir. Por enquanto ele está na metade do quartil 2 de taxas. O que é o quartil 2? Aqui a gente está considerando esse título desde o seu lançamento. Quartil 2, pessoal, é onde estão os 25 a 50% melhores taxas. O melhor de todos é esse aqui, que vai de 75 a 100, o Q4. Mas era outra época, era outro estresse do mercado. Agora o mercado está bem mais calmo, com relação, por exemplo, a descontroles de gastos, né? Mas tá aí, pessoal, tá no Q2. Isso não traduz grande risco, porque justamente é um título que está rendendo quase que nem um relógio, mas o relógio meu vocês veem no IPCA 26, no 24, né, que agora são menos de 6 meses, infelizmente. Então o IPCA 29 é um porto seguro, na minha avaliação. O IPCA 35 apresentou um comportamento semelhante, se afastando um pouquinho do 5,6 e está no Q2 baixo, mais perto do comecinho do quartil do que do final. E de novo, né, pessoal, vamos ver aqui se ele andou renovando máxima. Não, não, pelo contrário, tá abaixo de 2.300. Preço médio em 30 dias 2.286, abaixo de 2.300. Raciocínio análogo ao do IPCA 29 pode ser uma barra interessante para ter uma boa, um bom resultado aí nos próximos meses.
com esse título. IPCA 45, pessoal, muita gente gostou do vídeo que eu fiz semana passada e publiquei. Realmente muito obrigado por todo mundo que ouviu, que comentou, que interagiu com o vídeo, tá? Eu fico muito satisfeito, tá? Assim, poucas pessoas tiveram dúvidas, né, sobre o que eu expus, tá? Mas só para deixar claro, o ganho potencial de 1000% é com a inflação média de 6%, tá? E é para quem fica até o fim. Eu acho que ficou bem claro que ali o intuito do vídeo não é para favorecer marcação a mercado, porque a marcação a mercado nunca vai te dar 1000%. Entenderam a palavra que eu usei? Nunca, never, jamais, jamais, tá? Então, pessoal, desculpa a brincadeira, tá? Então o IPCA 35, com aquele retorno fabuloso, é ficando até o vencimento, tá? Se você colocar na calculadora do Tesouro Direto uma inflação média para os próximos 21 anos de 5%, o resultado vai ser menor. Se você colocar 7%, vai ser maior. Tá? Então a inflação a gente não tem como saber. Bom, voltando aqui para as estatísticas, ele está na mesma situação, na casa de 5,7. É bom que está mantendo. Ele ficou abaixo dos 5,7 em 2 de fevereiro e depois veio abrindo sempre acima, com direito a um estresse na volta do carnaval, que foi relacionado à inflação americana, né, que o mercado se assustou um pouco. Aí caiu bolsa também, foi um pouco mais nervoso. Quanto ao preço, pessoal, ele está longe da máxima, 1.335, e está mantendo uma média ainda abaixo de 1.300, e o que eu acho também um ponto de corte bastante interessante, porque nos próximos meses eu acredito também que esse título aí vai deixar esses 1.300 bem para trás. Tesouro IPCA com juros 35 está mantendo essa média aí dos 5,5, está ali quase caindo do Q2, mas as estatísticas aqui que eu mostro são de 22 para cá. Eu vou fazer um outro vídeo, pessoal, analisando toda a história desse título, que esse título é bastante longo, ele tem muita história, ele acompanhou muitos movimentos de Selic sobe, Selic cai, aquela coisa toda. Tá, eu vou fazer uma revisão histórica para vocês desse título que eu acho sensacional. E não tem muita coisa, né, o que falar. Ele tá tendo um preço médio aí na casa de R$ 4.400, ó, que tá tudo muito parecido com as últimas cotações de abertura. Mesma coisa o IPCA com juros 40. O IPCA com juros 40, pessoal, realmente vi os comentários de vocês, olha, o Tesouro tinha que avisar, né? Eu também acho, pessoal. Tinha que avisar, né? Essa mudança aí, agora não tira mais do rol. Então, se não tira mais do rol, tem que avisar qual é o último dia com, né? Que aqui a gente vê, pessoal, olha aqui, ó. Vamos destacar aqui para vocês que isso aqui é importante. Quando é que houve uma diferença forte? De repente até vamos deixar esse aqui um pouquinho mais aí. Olha só, pessoal. Tá, a taxa subiu 0,02, tá? Isso aqui, ó, sexta-feira antes do carnaval, quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro. Foi aqui, ó. Então, quem comprou no dia 9 deve ter recebido o cupom de juros. Eu não comprei, eu não sei, tá? Mas deve ter recebido. Já quem comprou na quarta-feira de cinzas, apesar do pagamento ser no dia 15, veja aqui ó, que a taxa está praticamente igual. E nós temos uma diferença aqui. Vamos ver quanto é que foi essa diferença, porque o cupom de juros bruto, pessoal, foi R$ 124. Vamos ver quanto que é essa diferença aqui, porque a taxa está quase igual. Essa diferença deve ser quase R$ 124. Se a taxa fosse absolutamente igual, a gente chegaria nesse resultado. A gente chegou a 131, ou seja, o título caiu
um pouco mais do que o 124, que é o cupom de juros que saiu do preço, ele caiu um pouco mais no preço porque a taxa subiu 0,02. Ocasionou esse pequeno efeito aí de 7, 8 reais, tá? Então aqui já fica claro que no dia 14 estava X. E idem dia 15, né? Que é o dia normal dele voltar. Então, por isso, pessoal, essa variação de preço, essa rentabilidade negativa, mas é normal, porque justamente o título pagou o cupom de juros, tá? E antes que vocês fiquem na dúvida, aqui é diferente de ações, tá? Nas ações, o que, que acontece? Quando a ação paga o dividendo, é a mesma coisa. O dividendo sai do preço. Quando o fundo imobiliário paga o seu rendimento, ele também sai do preço. Mas isso que eu vou falar é mais com as ações que acontece. Muitas vezes, algumas ações não recuperam, outras recuperam. E o título público sempre recupera. Entende por quê? Porque ele está caminhando para o valor nominal atualizado lá no futuro, que a gente sabe que vai ser maior que o de hoje, porque a inflação simplesmente vai continuar existindo. No fundo imobiliário, na maioria das vezes, também recupera. Alguns não recuperam e acabam caindo. Mas aí é por problemas específicos, tá? Então, provavelmente quando o Tesouro IPCA 35 e 55 forem pagar, o 40 já vai estar com o preço super normalizado e a rentabilidade super tranquila. Tesouro IPCA com juros 55 está aí na casa dos 5,6, ficou assim todos esses dias, que está ali, né, na corda bamba do Q2, com um preço médio inferior a R$ 4.500, de repente, esse ponto de corte pode ser interessante para esse título. Compras abaixo de 4.500 podem ser bastante interessantes. Bom, temos aqui o pré. Agora o pré, pessoal. Pouco dado, né? Pouco dado. Então, o que, que eu fiz? Eu limitei aqui. Não dá para montar quartil, né? Não faz muito sentido. Você tem 10 cotações aqui, você vai ter duas cotações em cada quartil. Não faz sentido, né? Então vai demorar um pouquinho aqui para aparecer quartil nesses prefixados. Mas a gente vê, ó, entre mínimo e máximo, ó, no pré-27 não tem variação. Então tá muito andando de lado. Uma leve altinha, uma leve alta. Nada muito significativo na minha visão. Vejam os preços, né? Variação de R$ 3. Pré-31. A mesma coisa, ó. Variando de 10,6 a 10,8. Em alguns momentos, conforme o preço, vamos ver aqui, ó. Vamos destacar aqui os preços em que você podia comprar e dobrar no bruto. Claro que depois de pagar o imposto de renda não vai ter mais o dobro. Mas ainda assim pode ser interessante para algumas pessoas. Vejo que a maior parte do tempo esse título foi favorável aí para essa tese de investimento. Que é uma tese, tá, pessoal? Não estou recomendando absolutamente nada. É uma tese aí que as pessoas usam dobrar dobrar o teu investimento em tanto tempo e tal. Isso algumas pessoas usam, tá? A gente só está citando isso, tá? E sim, pode ser usado para essa estratégia. Eu acho até que quem fala desse tipo de estratégia deve sugerir fortemente, né? Deve ter sugerido ano passado o pré-29, que em muitas ocasiões dobrava no líquido, e eu mostrava isso para vocês aqui nas estatísticas. Depois ele passou a dobrar só no bruto, e o prefixado 31, que por enquanto está dobrando no bruto e andando de lado, né? E o pré-com juros 35, ó, quase uma cópia, né, do 31, ó, 10,6 a 10,8, ali abaixo de R$ 980, 22 cupons de juros. Esse título aqui, pessoal, como ele já está no Tesouro Direto, já está nos leilões,
ele nos garante aí uma troca, pessoal, no nosso DI Futuro. Vamos mostrar isso para vocês agora. Esse aqui é o cara. DI Futuro 35 é o que nós vamos passar a olhar. Por quê? Porque nós já temos o título brasileiro para 10 anos com a referência de taxa pré-fixada em 10 anos de risco soberano, que é um padrão mundial, pessoal. Qual é a taxa de juros que tal país está pagando em 10 anos? Isso é uma coisa muito comum, né, de ser comparada, para ser avaliado e entendido, enfim, quando tu está comentando risco de moeda, risco de um país, risco disso, risco daquilo, qual é o juro que ele está pagando em 10 anos? E aí, é esse aí o benchmark, tá? Então tá aqui, ó, o DI1F35, ele ainda tem um volume de negociações inferior ao DI Futuro 33. Mas ele já tem uma história. Ó, ele saiu ali acho que em setembro de 21, tá? E tem uma história, tem um período já. Se eu colocar aqui é de 2 anos, ali, ó, tá? Então, vamos fazer aqui uma extrapolação. DI Futuro. DI Futuro, ele está prevendo a Selic do futuro? No livro texto, você pode encontrar essa informação, tá? Mas eu não consigo entender esse indicador desta forma. Por quê? Porque o DI Futuro, ele, nos prazos curtinhos, ele se correlaciona muito bem com a taxa Selic. Mas à medida que você vai se afastando da data de hoje, esse DI Futuro ele começa a aumentar. Porque, é claro, existe o risco pelo tempo. E ele passa a ter um comportamento muito mais semelhante à taxa de um prefixado do que de uma Selic futura propriamente dita. Principalmente no prazo longo. E o DI Futuro nos prazos longos baliza as taxas para os prefixados longos e os tesouros especiais longos. E pela primeira vez no canal e também na história do Tesouro, a gente vai ter o Tesouro IPCA 35, Tesouro IPCA 35, título super tradicional, super antigo aí. A gente vai ter esse título com o DI Futuro do seu ano, finalmente, né? A gente vai poder olhar as oscilações do DI Futuro para tentar analisar o comportamento do Tesouro IPCA 35. Finalmente esse dia chegou, né, pessoal? Porque quando eu comecei o canal, eu olhava o DI Futuro lá em 18, eu olhava o DI Futuro 27. Olha a diferença que tem, né, do DI Futuro 27 para 2035. Olha o erro que gera, né? Assim como a gente não tem DI Futuro para 45, para 50, para 55, todos esses prazos aí de renda mais, de tesouro IPCA com juros, né, ficam prejudicados na análise, porque o DI Futuro, com negociação significativa e já com o título prefixado correspondente de mesmo prazo, tão longes, né? Tão longes. Só por curiosidade, pessoal, 10,82, pegando o último fechamento do Tesouro, eu quero ver a inflação implícita dentro desse DI Futuro. Muito interessante, né? Então, como é que a gente faz? 10,82 transforma em unidade então, e soma a unidade. Então, 1 mais 10,82, tá ali. Tá? Esse é o número maior, então a gente vai descontar daqui a taxa do Tesouro IPCA 35, 5,59, dividido por 1,0559, igual menos 1 vezes 100. Então, olha aí, pessoal, DI Futuro está mostrando uma inflação implícita média de 5%, 4,95. Vamos arredondar para 5, né? Uma inflação média futura de 5%. Ou seja, se você acha que a inflação vai ser maior do que isso, compre Tesouro IPCA. Se você acha que a inflação média dos próximos 10 anos vai ser menor do que 4,95 ao ano, compre pré-fixado. E mais um comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte, pessoal. Se o prefixado com juros 35 tá com uma avaliação legal, tá com uma taxa legal, é se ele tá com uma taxa
no mínimo igual à taxa do DI futuro, mas ela tem que ser idealmente maior. Olha aqui, 10,82. Quanto que foi a taxa aqui do prefixado 35? 10,84. Tá ok por este critério. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da atualização sobre o DI futuro e sobre os parâmetros de preço que eu tentei fazer a tônica ali dos títulos na primeira parte do vídeo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.